nós damos por abertos os trabalhos desta noite, passando a palavra ao nosso irmão Vitor Costa Curta, que falará sobre vida futura em nome da USE. Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos. Agradeço a presença de todos, agradeço a casa também por me receber aqui hoje. Em nome da USE, hoje iremos tratar sobre um tema muito oportuno, um tema muito interessante, chamado sobre vida futura. Eu acredito que todos nós, em algum momento da vida, já paramos para pensar: o que será que acontece depois da morte? Cada um de nós, dependendo da religião, da doutrina que seguimos, tem uma visão um pouco diferente. E nessa noite, qual que é o objetivo que a gente vai conversar aqui hoje? É entender o que o Espiritismo nos traz de conhecimento, de informação, para a gente conseguir entender um pouco melhor como que funciona a vida pós essa atual encarnação nossa. Porque a gente sabe que a vida continua. Então, antes mesmo de iniciar sobre o Espiritismo, é legal a gente lembrar lá no começo da filosofia, quando a gente aprende lá na escola as perguntas básicas sobre a filosofia. Então vamos relembrar. Quando a gente pensa sobre filosofia, a gente sempre se questiona: quem sou eu? O que estou fazendo aqui? E para onde eu vou? E o Espiritismo vem trazendo respostas para essas perguntas. Por isso, vale lembrar do tríplice aspecto do Espiritismo, que não é só uma religião, mas uma ciência e também uma filosofia. Então, quem sou eu? Então, no caso, eu sou um espírito. Nessa encarnação, estou Vitor. Eu sou Vitor? Não, eu sou um espírito. Nessa encarnação, eu estou como Vitor. Na outra encarnação, posso ser uma pessoa diferente, um corpo diferente, mas o meu espírito permanece o mesmo. Agora percebam, quando a gente fala sobre espírito, quando a gente estuda sobre Kardec, e ele traz a explicação sobre espírito para nós, muitas vezes a gente vê escrito espírito com E maiúsculo e espírito com E minúsculo. Não sei se vocês já repararam isso na hora que vai ler os textos. E muitas vezes, quando a gente olha isso, pensa, deve ser um erro de digitação apenas, né? Na hora que colocaram um E maiúsculo no lugar do minúsculo. Mas não. Quando a gente fala sobre espírito com E maiúsculo, Kardec está designando aqueles espíritos que já possuem o livre-arbítrio. Diferente, por exemplo, daqueles espíritos, por exemplo, que habitam os animais. Os animais têm prevalecendo o quê? O instinto. Muitas vezes a gente fala, nossa, é tão inteligente, né? Sim, mas sempre baseado no instinto. A partir do momento que nós nos desenvolvemos e evoluímos e adquirimos o livre-arbítrio, Kardec já começa a tratar como espírito com E maiúsculo. E vale lembrar, quando a gente fala sobre o livre-arbítrio, vem uma coisa muito importante junto com ele, que é a responsabilidade, que é baseada lá naquela ideia de lei de ação e reação. Então, sou livre para fazer o que eu quiser. Porém, sou responsável por tudo aquilo que eu faço. E quando eu falo sobre responsabilidade, todas as exposições eu gosto sempre de relembrar isso. Que muitas vezes a gente vem aqui na Casa Espírita, assiste uma exposição, né, uma palestra, e aquilo que foi passado, muitas vezes, é um pequeno momento que nós temos contato com a doutrina. Muitas vezes a gente não faz um estudo, seja sozinho, seja no centro. E por isso é muito importante percebermos que toda vez que a gente vem e assiste alguma exposição, nossa responsabilidade aumenta. Então, a partir do momento que eu escuto alguém explicando uma determinada lei divina, uma determinada lei espiritual, e eu entendo como que eu deveria agir em determinada situação, é muito importante percebermos que começamos a ter responsabilidade sobre aquilo que nós fazemos. Então, gosto de usar sempre aquele exemplo. A criança vem e puxa a toalha, tinha um copo em cima da mesa. Quebrou? Caiu e quebrou. Ela não sabia.
Eu aviso que tem um copo em cima da mesa agora. Se ela puxar, a responsabilidade é maior, não é? Sem dúvida. Então, a partir do momento que nós vemos uma exposição espírita, aprendemos um pouco mais sobre o espiritismo e continuamos sendo a mesma pessoa, tem alguma coisa aí que não está certa, né? Então, percebam, nossa responsabilidade aumenta. A partir do momento que eu sei como que eu deveria conduzir uma determinada atitude, um determinado pensamento, minha responsabilidade aumenta. Isso é importante. Vem atrelado ao livre-arbítrio. E vem atrelado ao tema também de vida futura. Porque, sem dúvida nenhuma, a gente sempre fica preocupado com a vida futura. E esquece que ela depende de quê? Da vida presente. Então, depende daquilo que eu faço. Se eu continuo sendo a mesma pessoa, o que vai ser a minha vida futura? Então, percebam, o Espiritismo traz essa ideia de quem eu sou. Sou um espírito em evolução. E essa palavra evolução já traz a resposta dessa segunda pergunta. O que eu estou fazendo aqui? E é comum quando a gente estuda o Espiritismo, às vezes em grupos de ESD mesmo, a gente começa a estudar e fala assim, eu vim aqui para sofrer, não é possível. É um planeta, né, de provas e expiações, então eu estou aqui para sofrer. Eu estou aqui para sofrer? Não. Eu estou aqui muitas vezes para passar por provas e expiações. Mas aí as minhas condutas, muitas vezes, não são as melhores. Então eu acabo por sofrer. Muitas vezes eu coloco a minha felicidade em coisas que não deveriam ser a minha prioridade. Eu coloco minha felicidade, por exemplo, em coisas materiais. E sem dúvida nenhuma, ao fazer isso, muitas vezes eu acabo sofrendo. Eu acabo me decepcionando. Porque eu estou colocando a prioridade nas coisas erradas. Por isso é muito importante perceber que estamos aqui com que objetivo? Evoluir. Então a gente vai passar por essas provas, vamos passar por expiações, com qual objetivo? Evoluir. Então quem eu sou eu entendi. O que eu estou fazendo aqui eu entendi também. E aí vem a terceira pergunta. Para onde eu vou? Que entra no tema de hoje sobre vida futura. Então para onde que eu vou? É muito comum a gente escutar algumas frases, né? Então, por exemplo, se não existisse nada, de que adiantaria eu querer ser uma pessoa boa? Isso no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 2, tem um texto sobre vida futura, que fala exatamente isso. A partir do momento que nós entendemos que a vida continua, nós começamos a parar para pensar nas nossas atitudes. Porque a partir do momento que eu penso, nada acontece depois, né? Para que eu vou querer ser uma pessoa boa? Para que eu vou querer ajudar o meu próximo? Para que eu vou tentar me reconciliar com o meu irmão? Mas a partir do momento que eu entendo a vida futura, eu entendo que a vida continua, meu pensamento começa a mudar um pouco nesse quesito. E vale lembrar da famosa frase de Jesus, meu reino não é deste mundo. Ou seja, existem outros reinos, existem outros mundos, outros planos espirituais, e sem dúvida, a vida continua. E aí existe um termo muito comum quando a gente vai estudar sobre esse tema, que é o termo erraticidade. Então, antes de falar sobre erraticidade, é muito comum aparecer espírito errante. Será que todo mundo sabe o que quer dizer espírito errante? Então vamos recordar. Quando nós acabamos de desencarnar e estamos na espiritualidade, na erraticidade, entre uma encarnação e outra, nós chamamos esse estado de espírito errante, que está nesse período de erraticidade entre as nossas reencarnações. E o que eu faço na erraticidade? Sem dúvida nenhuma, existem vários casos bem específicos para cada tipo de espírito. Mas, genericamente, a gente pode generalizar de uma maneira o seguinte. Ao estarmos na erraticidade, nós vamos trabalhar e nós vamos estudar. Então, aquela frase, quando a gente escuta, a pessoa falece, aí vem a pessoa fala assim, descansou. Vai descansar? Imagina. A partir do momento que ela desencarnou, foi acolhida pela equipe espiritual, que temos aí um tempinho também para a pessoa ser acolhida, né, voltar
a consciência, e isso depende do quê? Do nível espiritual nosso. Ela vai estar lá e vai estudar e ajudar ainda a equipe espiritual a trabalhar. E olha, melhor ainda, não vai estar atrelada à matéria. O que faz? O que nos deixa cansados? Não é a matéria? Agora imagina você conseguir trabalhar sem se cansar. Melhor ainda, né? Então percebam, a gente vai estar nessa erraticidade, trabalhando e estudando. Só que você poderia perguntar assim para mim, mas Vitor, então se eu consigo estudar e eu consigo trabalhar lá, para que eu reencarno então? Então eu uso o mesmo exemplo de uma escola. Eu posso chegar para os meus alunos e explicar toda a matéria. Mas como que eu sei que ele realmente aprendeu aquilo que eu falei? Aplicando uma prova. E nós estamos aqui reencarnados exatamente para isso. Não só por expiação, mas por prova. Será que aquilo que eu estudei lá em cima, eu realmente entendo? Eu realmente sei e eu absorvi aquilo? Ou só passou por cima, entrou por um ouvido, saiu pelo outro? Então isso é muito importante. A gente perceber que existe a erraticidade, mas a reencarnação é muito importante para nós evoluirmos. Até chegar a um ponto que eu vou precisar reencarnar? Não. Então existem espíritos já extremamente evoluídos que não precisam mais reencarnar. Mas quer dizer que eles não reencarnam mais? Não, eles podem reencarnar. Qual que é o maior exemplo que nós temos de um espírito extremamente evoluído que não precisava reencarnar, mas veio com uma missão de ajudar-nos? Jesus, que todos conhecemos. Então percebam, a reencarnação para nós ainda é necessária, porque nós estamos aqui para evoluir. Isso é muito importante. Agora, a partir do momento que a gente fala sobre vida futura, existe um termo que todos nós conhecemos e que o Espiritismo vem interpretar de uma maneira diferente de outras religiões. E aqui eu deixo bem claro que de maneira alguma são críticas a outras religiões ou ao modo de interpretar de outras pessoas. Mas nesse momento, aqui, como estamos numa exposição espírita, vamos mostrar a visão espírita sobre o céu e o inferno. Muitas vezes a gente escuta esse termo, então desencarnamos e muitas vezes a gente tem aquela ideia ainda de julgamento, né? De céu e inferno. E para isso, eu acho muito interessante o Espiritismo com a ideia da reencarnação atrelada à justiça divina. Percebam o seguinte, a partir do momento que a gente entende que existe um Deus, então eu acredito na existência de um Deus. E como é esse Deus para mim? Acredito que a todos também um Deus justo e bom, correto? Então se Deus é justo e bom, como que eu conseguiria explicar essa justiça e essa bondade se eu acreditasse apenas em uma encarnação? Então eu vejo, às vezes dentro de uma mesma família, pessoas na extrema miséria e pessoas na extrema riqueza. Pessoas com um monte de doenças, sofrendo com essas doenças, e pessoas numa extrema saúde. Pessoas que acabam por viver poucas semanas, às vezes, poucos meses, crianças que acabam por desencarnar, e pessoas que chegam a 90, 100 anos de idade. Onde estaria a justiça divina para conseguir dizer, esse não foi uma pessoa boa, vai sofrer pela vida eterna. Não, esse foi uma pessoa muito boa, vai estar em perfeito júbilo no céu, né? Então percebam, não seria justo julgar pessoas em situações extremamente diferentes. Então, para isso, quando a gente entende a ideia de reencarnação, ou seja, teremos várias vidas, poderemos passar em diversas situações, que são provas distintas, a prova da riqueza, a prova da miséria, por exemplo. Isso nos dá um consolo muito grande. Então, essa ideia de céu e inferno, para nós espíritas, já não existe mais. Entendemos, sim, que somos responsáveis pelos nossos atos, estaremos em planos espirituais
do mesmo nível do nosso nível evolutivo, mas essa ideia de céu e inferno, para nós espíritas, já não aceitamos. Por quê? Porque nós acreditamos nessa justiça e nessa bondade de nosso Deus. Isso é muito importante a gente perceber e deixar bem claro. E aí eu acho interessante também, quando a gente fica preocupado, né, com a vida futura, para onde será que eu vou, né? Mas a gente esquece, como foi dito no começo, que a vida futura depende do quê? Da minha vida presente. Então, como eu estou agindo em determinadas situações, vai me dizer como que vai ser a minha vida futura. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos importantes para a gente refletir. Então, eu vou falando algumas coisas e convido a todos que, ao escutarem, reflitam sobre essas atitudes. Então, percebam, os ambientes que nós frequentamos são ambientes bons? Então, quando a gente estuda o Espiritismo e sabe que os espíritos desencarnados estão ao nosso redor e frequentam determinados ambientes, os ambientes que eu frequento são ambientes bons? Tá aí um ponto. Segunda coisa, as conversas que eu tenho são conversas boas? Então eu chego no trabalho, vou conversar com as pessoas, só falo coisa boa, né? Não critico de maneira alguma o chefe, ou reclamo às vezes do trabalho, daquela semana. Não só fala, mas o pensamento também. Porque às vezes a gente fala, não fala, mas a gente pensa. Então os nossos pensamentos são pensamentos bons? Os nossos sentimentos são sentimentos bons que nós cultivamos? Muitas vezes não. Os alimentos que nós ingerimos são alimentos que vão me fazer bem? Muitas vezes a gente ignora, né? Finge que isso aqui não dá nada, mas eu sei que me faz mal. Então, os vícios que ainda a gente cultiva, a gente também tem que refletir. Porque muitas vezes a gente só vai vivendo, né? E acaba passando a mão e não percebe que isso muitas vezes está fazendo mal para o meu corpo. E lembremos, na própria doutrina espírita nos avisa, tudo aquilo que nós fazemos para abreviar a nossa vida é considerado como suicídio involuntário. O maior caso que a gente tem aí, para quem já estudou, de André Luiz mesmo, no Nosso Lar, sendo na obra, sendo no filme, a gente percebe que ele, no primeiro momento de desencarne, ele foi tido como um suicida. Aí ele perguntou, mas como assim eu não me matei? Mas os hábitos alimentares, os hábitos deles, fizeram mal para o corpo. Então, na primeira instância, ele foi para planos não tão bons assim, mas óbvio, teve depois o acolhimento da equipe espiritual. Então, esses prazeres carnais, a gente tem que ter cuidado. E aí, perceba o seguinte, eu adoro essa comparação. Por que a gente tem medo da morte, muitas vezes? Mesmo sendo espírita, entendendo que existem todo esse trabalho, esse processo. Porque a gente sabe dos nossos erros, a gente sabe das nossas imperfeições. Então a gente sabe daqueles hábitos nossos que não são tão bons. E a gente já estudou com o que acontece com essas pessoas, em que ambientes são levados, são atraídos. Então muitas vezes a gente ainda teme a morte por causa disso. Porque a gente ainda sente lá no fundinho um peso na consciência, de que sabe que a gente não está sendo, muitas vezes, a melhor pessoa possível nessa encarnação. Então, por isso é muito importante, antes mesmo de se preocupar com a vida futura, se preocupar com a vida presente, com os nossos hábitos que estamos tendo. E para isso, a gente tem que lembrar da famosa frase do desprendimento dos bens terrenos. É importante a gente, sim, ter a matéria. O dinheiro é importante. Mas Jesus vem falar, qual que é a prioridade? É a parte material ou é a parte moral? Então nós precisamos ainda da matéria. Mas muitas vezes a gente coloca como prioridade a matéria em vez da nossa moral, da nossa evolução espiritual. E para isso, existe uma figura, digamos assim, que a gente pode fazer um paralelo. Na nossa reunião na USE,
o nosso colega expositor Murilo foi muito feliz numa comparação que ele fez, e eu vou trazer hoje aqui para todos também. Da ideia de estar com a mala pronta. Como assim estar com a mala pronta? Quando a gente fala sobre o desencarne, é importante nós estarmos com a mala pronta, e ele faz um paralelo com a grávida. Quando ela está já nos últimos meses, já para nascer, geralmente não deixa aquela malinha pronta já, esperando já, olha, a qualquer momento pode dar luz. Então a gente tem que correr lá para o hospital. E percebam, qual que é o sentimento que a gente sente nessa hora? A gente fica um pouquinho preocupado, fica. Mas não é uma alegria? Percebam, vai vir uma nova vida. E ele trouxe esse paralelo ao nosso desencarne. Será que nós estamos com a mala pronta? Será que se, por exemplo, nós deitarmos hoje no travesseiro e desencarnarmos, será que nós temos ainda dívidas com algum de nossos irmãos? Será que eu ainda carrego rancor, raiva de alguém? Será que a expiação que nós tínhamos que ter, esse resgate que nós tínhamos que ter nessa encarnação, será que foi cumprido? Isso é algo para a gente refletir. Muitas vezes não. Então percebam, é muito importante essa reflexão dos nossos hábitos do nosso dia a dia. Percebemos como que a gente está encarando a vida. Volto na mesma ideia. Será que eu vejo um estudo espírita, uma palestra? Olha, nossa, que lindo, fala bonito. Saio daqui e continuo sendo a mesma pessoa? Se eu continuo sendo a mesma pessoa, será que está adiantando, então, fazer isso? Não, né? Por isso é muito importante a gente parar para pensar nos nossos hábitos. E para isso, eu vou citar a pergunta 961 de O Livro dos Espíritos, que Kardec faz aos espíritos o seguinte questionamento. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? E aí, perceba o seguinte, os espíritos respondem assim: a dúvida aos céticos, o temor aos culpados e a esperança aos homens de bem. Então percebam, aos céticos ainda existe esse medo, porque não sabe o que é. E aí ele fala, a esperança aos homens de bem, porque aqueles que realmente estudam o Espiritismo e entendem, sabem o que esperar no pós-morte. Isso é muito importante. E vale lembrar, o que nós levamos para a erraticidade? Gosto de lembrar numa sigla simples, ICQ. Inteligência, conhecimento e qualidades morais. Vale lembrar aquela famosa frase, caixão não tem gaveta. Então o que nós vamos levar? A nossa inteligência, o nosso conhecimento que adquirimos aqui e a nossa moral, nossas qualidades. Por isso, hoje nesse estudo, convido a todos aqui presentes e que estão escutando, que reflitam sobre nossos atos cotidianos. Será que nós estamos preparados para a vida futura? Será que nós estamos atrás de evoluirmos a nossa moral ou estamos apenas vivendo? É algo muito importante de pensarmos, que muitas vezes a gente vai levando, nessa correria do dia a dia, mas não percebemos se nós estamos realmente nos tornando pessoas melhores. E vale lembrar, a gente não escuta falando sobre, olha, o planeta está passando para um planeta de regeneração. Ai, que beleza, imagina, onde o bem só prevalece. E aí eu pergunto para vocês, assim como uma sala de aula, será que eu vou passar de ano? Eu vou estar nesse planeta de regeneração? Ou será que eu ainda não estou tão evoluído assim e precisarei ser realocado para um planeta de provas e expiações? Ah, mas Vitor, eu vou de novo para um planeta de provas, eu já estou um pouco melhor do que os outros. Ótimo. Então isso que a gente já evoluiu vai ser útil para auxiliarmos os outros que estão evoluindo também. Isso é muito importante. Então, reflitamos sobre o que Jesus veio nos trazer, o amor e a caridade. Será que estamos aplicando o amor no nosso dia a dia? Será que estamos sendo caridosos? E sem dúvida nenhuma, se aplicarmos os ensinamentos que aprendemos de Jesus, caminharemos rumo à evolução a passos muito mais leves, mais rápidos, e acredito que todos aqui
querem ser felizes, estarem num planeta onde o bem prevaleça. Então, a receita está aqui. Precisamos apenas praticar. Obrigado a todos pela presença e pela paciência. Que Deus nos abençoe.